Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nesta manhã, primeiro domingo de fevereiro. Nós vamos reler a passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém. Nós estamos falando a respeito da esperança da glória de Deus. E até aqui nós definimos a glória de Deus, falamos a respeito do conteúdo da glória de Deus. Também discorremos a respeito do alcance da glória de Deus. E vimos que Deus se glorifica em nos amar. Deus é glorificado quando vivemos em santidade. E agora nós vamos entender pela palavra de Deus que Deus é glorificado na cruz, ou seja, em nossa redenção. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos e estamos justificados pela fé e mediante a fé. E nessa justificação nós temos paz com Deus por meio de Cristo. E por meio dele nós recebemos pela fé acesso à graça de Deus na qual estamos firmes, não por nós mesmos, mas pelo poder de Deus. E assim nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Então, Deus, ele é glorificado na obra de redenção, que ele mesmo propôs na eternidade, antes da fundação do mundo, obra de redenção para a qual Jesus Cristo se apresentou para realizar através do seu próprio sacrifício. E o próprio Jesus Cristo, um pouco antes da sua crucificação, ele falou com o Pai a respeito dessa obra, do seu sacrifício, e ele disse as seguintes palavras: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Era a hora de ir para a cruz, era a hora de ser crucificado e morrer na cruz. E ele se referiu a essa hora da cruz como a hora de ser glorificado. E um pouco depois disso,
lá no cenáculo onde Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia, depois que Judas saiu para cumprir a sua traição, Jesus Cristo disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Está muito claro aqui, distintamente evidente, que Jesus Cristo está falando da sua crucificação, do seu sacrifício, como sendo glorioso para Deus. Deus estaria sendo glorificado na morte de Cristo na cruz por nós. E o próprio Jesus Cristo estaria sendo glorificado nesse sacrifício. Então Deus se gloria, Deus é glorificado na cruz. E isto tem a ver conosco, é claro. Porque Jesus Cristo era sem pecado. Ele foi injustamente condenado à cruz, num julgamento fraudulento. Então, quando Deus é glorificado, Ele é glorificado no nosso interesse. Porque nós não podemos acrescentar nada à glória de Deus. A Bíblia toda mostra como Deus se gloria em nos fazer felizes, em nos alegrar. A Bíblia tem uma passagem que eu gosto de repetir, e que é bom que nós nos lembremos sempre dela, que diz que Deus fez todas as coisas para o nosso aprazimento, para o nosso desfrute, para o nosso prazer. E sempre que eu leio e me lembro dessa passagem, eu fico imaginando Deus planejando a criação e antevendo, porque Ele não precisa imaginar nada, Ele é onisciente, Ele já vê todas as coisas realizadas. Então Deus criando as coisas nos mínimos detalhes e vendo ali o nosso prazer, a nossa alegria em desfrutar das coisas que Ele estava criando. E eu gosto de imaginar isso, de pensar nisso na hora que eu estou comendo. Que Deus, antes da fundação do mundo, estava vendo o prazer que eu teria em saborear as coisas que Ele fez, que Ele criou. Agora, acima disso tudo, de toda essa criação, o que mais comprazia Deus, a coisa na qual Ele mais se alegrava, era na redenção que Ele traria para nos reconciliar com Ele. Só que essa redenção iria custar a vida do seu unigênito Filho, através de um grande sofrimento, começando pelo sacrifício de deixar a sua glória
e se encarnar para viver entre nós e sentir as mesmas coisas que nós sentimos, inclusive as dores. E nós estamos aqui agora falando da redenção que envolveu a cruz, já de posse dessa bênção. Nós olhamos para nós mesmos e temos certeza de sermos filhos de Deus. O Espírito Santo nos convence disso. E como está escrito aqui, nós já temos a convicção de que temos a paz com Deus. E de que temos acesso pela fé a esta graça na qual já estamos firmes. Firmados por Deus, firmes para sempre. Vivemos uma realidade que nos foi dada por Deus através da cruz na qual Ele se gloria. Deus se gloria e se satisfaz em nos ter reconciliado com Ele mesmo, pela cruz. A Bíblia diz que Jesus Cristo se alegrou em ver o fruto, o resultado do seu sofrimento. E que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A alegria que lhe estava proposta, que ele tinha diante de si, segundo o projeto do Pai, era a nossa redenção. Conforme diz aquele cântico que nós louvamos a Deus, a letra diz que Jesus Cristo nos via redimidos pelo seu sangue. E em troca dessa alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. A Bíblia também diz que quando uma pessoa se converte, há alegria, há festa no céu, há uma celebração no céu. Porque é mais um eleito que é redimido. A glória de Deus é uma glória de alegria, mesmo tendo que suportar a cruz. E principalmente por causa da cruz. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, glorificado na cruz, pela obra da redenção que requereu a cruz. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Mas também, e por causa da glorificação na cruz, Deus é glorificado na nossa justificação. O nosso símbolo de fé, a confissão de fé de Westminster e os nossos catecismos dizem que a justificação é um ato da livre graça de Deus.
é um ato soberano de Deus, da livre graça de Deus, porque nós não teríamos jamais condições de nos justificarmos diante de Deus. Nós somos pecadores. E não conseguimos cumprir a lei de Deus que poderia nos justificar. A impossibilidade do cumprimento da lei foi plenamente comprovada. E a justificação, então, teve que vir das mãos do próprio Deus, através da justiça realizada por Cristo em nosso favor. A Bíblia diz que a justiça de Deus nos é imputada. É um termo teológico, que significa que a justiça que Jesus Cristo adquiriu diante de Deus nos é dada, nos é atribuída. Nós somos beneficiados por essa justificação. Jesus Cristo, sem pecado, se tornou pecador por nós. A ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre ele, na cruz. E Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Tanto que isso é verdade, que Cristo ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus e sentou-se à direita de Deus. Esse assentar-se à direita de Deus foi o clímax da completude da obra da redenção. Ele só poderia ter sido glorificado dessa forma se a obra tivesse sido aceita. E como foi aceita, ele pôde voltar para o Pai e se sentar à sua direita. Mas mesmo antes dessa glorificação, lá na cruz, Jesus Cristo, ao morrer, ele pôde dizer: está consumado. Ali ele estava sendo glorificado, ao morrer por nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na glória de Deus. E com relação à glorificação de Deus na nossa justificação, a coisa, permitam-me usar essa palavra, a coisa, ou seja, a situação na obra da redenção, ela é invertida, como deveria ser, porque tanto a glorificação da cruz, ela sobe para Deus, ela glorifica a Deus, como então ela volta para nos glorificar. É o que a Bíblia nos ensina. A obra da cruz, ela glorifica a Deus pela justiça que Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conquistou por nós,
quanto nós somos glorificados. A alegria de Deus é nos ver glorificados pela obra da redenção. E como se não bastasse, essa glorificação com a qual Deus nos glorifica, ela ainda tem um final infinitamente mais feliz do que o que nós já temos agora. Porque existe uma glorificação final no nosso futuro. E nós podemos usar aquelas palavras que a Bíblia tem, que diz assim: também com ele seremos glorificados. Isto é, com Jesus. Se lembram da oração sacerdotal? Lá no final da oração, Jesus Cristo ele ora ao Pai dizendo o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que tu me conferiste. Esse ver aí não é simplesmente contemplar, olhar. Significa compartilhar, participar. E aí a Bíblia diz, também com ele seremos glorificados. Porque a vontade do Filho é também a vontade do Pai. E a Bíblia diz assim: e aos que justificou, aqui está falando de justificação, e aos que justificou, a esses também glorificou. O verbo está no passado. Começou com a predestinação e terminou com a glorificação, tudo no passado, porque diante de Deus todas as coisas já estão realizadas. E aos que justificou, a esses também glorificou. E nós vamos encerrar a exposição dessa passagem, lembrando que tudo isso sobre o que nós falamos a respeito de gloriarmos-nos na glória de Deus, que Deus fez com que originasse em nós a própria glória com que Ele nos glorifica. Aqui nós temos, no versículo 4, a seguinte sentença: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nós estamos falando da esperança na glória de Deus, que está no versículo 2. Final do versículo 2, está esperança da glória de Deus, que é o título da nossa mensagem. E aqui no versículo 4, está dizendo que a perseverança, e a perseverança, ela produz a experiência,
e a experiência esperança. Que experiência? De que tipo de situação nós estamos falando? Todos nós usamos essa palavra experiência com relação ao nosso desenvolvimento natural do dia a dia. Nós vamos adquirindo experiência. Até que a pessoa atinja uma determinada maturidade, seja ela filosófica, política, social, religiosa, econômica, etc. E aqui nós voltamos a nossa atenção para a nossa experiência com Deus. Deus nos concede oportunidades de experiência de todas as formas. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que todas essas provas para a nossa experiência, ela tem a finalidade de nos tornar semelhantes a Cristo, que é o padrão de maturidade cristã. Deus tem por propósito fazer com que nós sejamos semelhantes ao seu Filho unigênito. Não com divindade, não divinos, mas semelhantes a Ele no seu caráter, na sua santidade, na sua integridade. E a glória de Deus, ela nos coloca em tal esperança que nós temos a convicção de que tudo está pronto e de que nós estamos como que com o bilhete da passagem na mão para o embarque. Ou seja, tudo já foi feito, tudo está arrumado, tudo está pronto. Cada um está preparado por Deus, com a convicção dada pelo Espírito Santo de que nós somos filhos de Deus e que nós só aguardamos a partida para estarmos com Deus ou, se acontecer antes, a volta de Cristo para nos transportar, para nos arrebatar para o encontro com Ele. Então, a origem da glória de Deus em nós, ela produz essa experiência com Deus, essa convicção que a Bíblia chama de certeza de salvação. O Espírito Santo, ele testemunha ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus e nós não temos dúvidas disso. E as experiências que Deus nos concede com Ele fazem com que nós perseveremos, porque essas experiências no dia a dia, elas tiram toda a nossa dúvida com relação à nossa relação com Deus. Às vezes, essas experiências têm uma aparência que dá medo, mas é uma experiência necessária. E a experiência, ela é justamente para produzir uma esperança, como está aqui, que não é apenas a respeito de alguma coisa que pode ou não acontecer, mas é uma convicção
de que nós já estamos firmes na graça, já com o bilhete na mão, bilhete de passagem. Eu estou frisando isso aqui porque quando a gente fala em bilhete, talvez a primeira imagem que venha na cabeça é bilhete de loteria. O bilhete aqui é o bilhete de passagem. Então, essa expectativa, essa esperança é muito mais do que algo vazio, possível ou não de acontecer. É algo que envolveu uma aliança de Deus conosco, um compromisso de Deus conosco, no qual Ele colocou o caráter dEle, o poder dEle, a honra dEle. Portanto, nós podemos ter paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa paz que nós temos com Deus, ela glorifica a Deus, porque veio dele, graciosamente. Foi um ato da livre graça de Deus. Isso glorifica a Deus e nos glorifica. Então, Deus se glorifica em nós e nós somos glorificados por Deus por causa de tudo que Ele fez por nós. E ainda resta o final dessa glorificação.